você? Eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Nós já somos mais de 151 mil inscritos no canal da TV JET, mas continua faltando você. Inscreva-se e se está curtindo os nossos conteúdos, curta, comente, compartilha. Deixe-me indicar um livro para você. Pequeno, charmoso, mas cheio de conteúdo. Pensamentos que edificam. São 365 pensamentos do nosso pastor Jorge Linhares. Um para cada dia do ano. E você pode escrever aqui o seu pedido de oração e a resposta da sua oração. Indico para presentear ainda hoje. Os nossos convidados de hoje, eles são super, hiper, mega especiais. É o pastor Rainer Nonato e sua esposa Gislaine Nonato. Eles trabalham com o ministério, com a comunidade de surdos da Igreja Batista Getsemane. E é muito mais do que isso, porque eles foram até premiados. Então, bem-vindos! Bem-vindos! Muito obrigado. Bonitinhos! Obrigado pelo convite. Por essa oportunidade, né? Obrigado também ao pastor Jorge por essa oportunidade. Legal. Conta pra gente, como é que você se encontrou na condição de surdez? Bom. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder falar sobre a minha história. Eu nasci uma criança normal, eu falava, eu ouvia. E quando eu estava com 3 anos de idade, eu recebi uma vacina, só que essa vacina me parece que ela estava vencida e eu comecei a passar mal, tive febre e minha mãe, muito aflita, me levou ao hospital e minha mãe preocupada com a situação, o médico fez exames e constatou que eu tive meningite e que infelizmente havia ficado uma sequela, né, a surdez. Minha mãe ficou muito triste, muito emocionada, né, porque ela me ama muito, né, mas ela não prestou atenção na dificuldade. Ela, né, estava sempre junto comigo e depois que eu saí do hospital, né, fiquei internada um tempo, depois que eu saí do hospital, eu comecei a me comunicar com a minha família através de mímica, que são sinais caseiros. Eu não sabia Libras, não sabia nada de Libras. Então, minha mãe muito preocupada, né? Eu já tinha mais ou menos, 5, 6 anos. Minha mãe me colocou na escola, né, com 7 anos, 7 anos. E as pessoas conversavam, mas eu não conseguia compreender. Eu tinha muita dificuldade. E a professora chamava, escrevia no quadro, mas eu não conseguia compreender. Tentaram te inserir no contexto da escola? Sim, a professora, ela tentou me inserir, mas ela não tinha conhecimento necessário. Ela, né, faltava o conhecimento de como lidar com uma pessoa surda, né, uma pessoa com deficiência. Então, minha mãe resolveu procurar uma outra escola, a escola Fono. E ela conseguiu encontrar essa escola Fono aqui em Belo Horizonte. E nessa escola as crianças aprendiam Libras, as crianças surdas. Tá, então fala um pouquinho. Se as crianças aprendiam Libras, é a hora da gente falar o que são Libras. O que é Libras? Libras é língua brasileira de sinais, onde ela vai aprender ali o alfabeto, vai aprender as palavras, para que ela possa se desenvolver na língua brasileira de sinais, que é a Libras. Sua família participou desse aprendizado ou ela só deixou você aprender?
Infelizmente, a minha família não conseguiu aprender. É difícil. É muito difícil. Mas eu compreendo. E nessa escola, na FONA, eu comecei a aprender a língua de sinais, a Libras. E comecei a interagir com a minha mãe. Então, alguns sinais a minha mãe começou a aprender. Porque ela começou, pela convivência, aprende, na convivência, interagir comigo. E aí, eu comecei a desenvolver. Rainer, uma coisa aqui. Como é que você foi evangelizado e quando isso aconteceu? Quando é que aconteceu sua conversão? Então, aí você já sabia Libras, já sabia a linguagem. Já sabia Libras, já sabia, já estava na escola, estudando. Então eu conheci a Gislaine. Aí começamos a namorar. Isso é bom. Ela não sabia Libras. Ah, você não sabia? Não sabia Libras. Tá. E a gente escrevia e tentava se comunicar. Arranjar um jeito de se comunicar. Isso, um com o outro. E uma amiga da Gislaine convidou ela para ir numa igreja batista. Só que eu já estava um pouco traumatizado. Meus tios, primos, são crentes. E já tinham me levado na igreja cristã, na igreja evangélica. Só que eu já tinha um pouco de trauma, porque as pessoas colocavam a mão na minha cabeça, balançavam, oravam por mim e eu não escutava, não entendia. Na expectativa de uma cura. Sim, na expectativa de uma cura, mas nada aconteceu. E nessas igrejas não havia acessibilidade, não havia Libras. Mas aí eu continuei minha vida no mundo, bebendo, indo pras festas. Namorando e com essa festa toda aí. Aí depois eu conheci a Gislaine, a amiga dela nos convidou para ir na igreja. Só que eu estava um pouco traumatizada, eu não queria muito não. Só que ela me disse que nessa igreja havia intérprete, havia interpretação. Então, eu fui junto com a Gislaine e na interpretação eu consegui compreender que Jesus me amava, que Jesus tinha um plano para a minha vida, que eu tinha que me arrepender dos meus pecados, que eu precisava reconhecer Jesus como Senhor da minha vida. Então, nesse mesmo dia, eu aceitei Jesus. E eu senti que o meu coração mudou. E eu me senti em paz e continuei, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, um parêntese. Você alguma vez culpou Deus pela surdez? Não. Foi uma coisa que aconteceu. Eu perguntava à minha mãe, por que aconteceu? Por que eu sou surdo? E ela falava, você ficou doente, você teve meningite. Mas eu não compreendia isso. Mas eu nunca culpei a Deus. Eu sempre sabia que era sequela. Sabia que era sequela. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu orava. E eu orava a Deus e falava, Senhor, Pai, Senhor, eu já sou cristão, por favor, me cura. Eu quero falar, eu quero evangelizar, eu quero pregar, Senhor. E Deus não me respondeu nada. E eu orava, mas Deus não me respondia. E eu sempre orava, eu jejuava. E falava com o Senhor, eu quero ouvir, Senhor, eu quero falar, eu quero evangelizar. E o Senhor não me respondia. E assim foi, passando o tempo, já tinha mais de 6 meses. E eu falava, Senhor, por que o Senhor não diz nada? Por que o Senhor está calado? Aí você entendeu que Ele queria usar você naquela condição. Sim. Então Deus me falou que não iria me curar. Que não iria me curar. Mas que Ele iria me usar através da Libras para evangelizar outros surdos. Que haviam muitos surdos no Brasil. E eu falei, amém, Senhor. Então que assim seja. Você falou que tem muitos surdos no Brasil. Uma estatística
atual ou antiga? Mais ou menos quantas pessoas? Naquele país, 30 milhões. São 10 milhões de surdos. 10 milhões é muita gente. IBGE é de 2010. Se é de 2010, nós 2010. estamos com uma estatística bem atrasada e já tem muito mais gente, né? Muita mais. Sim, com certeza, muito mais pessoas. Belo Horizonte tem em torno de 107 mil. Já é uma surdos. Comunidade significativa, né? Sim, são poucos pastores surdos. No Brasil, como é são que... 27 pastores surdos. 27 no total? 27 no Brasil. Tá. E como é que faz, por exemplo, a igreja quer implantar um ministério com surdos? Você treina, capacita essas pessoas? Eu vou até a igreja, porque esse é o meu chamado. O Senhor me deu um chamado como pastor. Mas só que no início eu não queria. Eu falei, eu não queria. Por 3 vezes, pessoas diferentes, né, profetas, falaram comigo. O Senhor te chamou para ser pastor. E eu dormi, tive um sonho, e o Senhor me falou em sonho que eu seria pastor. Então eu estudei, fiz o seminário. Primeiro eu fiz o médio em teologia e depois eu fiz o bacharel em teologia aqui, né, no Koinonia. Porque é importante, né, essa questão de ensinar a palavra, né, seja na EBD, seja em qualquer outro momento, ter recursos pedagógicos mesmo, né, didáticos, para ensinar para o surdo. Porque o surdo tem muita dificuldade com a leitura do português. Então, muitas vezes a gente tem que explicar através de imagens, né, porque eles são muito visuais. Então, assim que eles aprendem com mais clareza. Então, precisa dessa acessibilidade. Você acredita que as igrejas estão promovendo realmente a acessibilidade aos surdos? Algumas têm tentado. Têm tentado. São poucas. Eu conheço algumas, né? Batista, presbiteriana, quadrangular, presbiteriana. Porque Jesus, ele não vai curar todas as pessoas, mas nós temos que fazer o melhor e falar do amor dele para todas as pessoas. E graças a Deus pela vida do pastor Jorge, né, que compreendeu essa necessidade e que possibilitou, né, essa questão da acessibilidade para os surdos aqui dentro da igreja Getsemane. Como é que é traduzir o louvor em Libras? A gente olhando acha lindo. Então, o surdo também acha lindo. Também acha lindo. Então, no louvor, sente a vibração? Quando a gente sente a vibração. A gente percebe a vibração. Então era bom pôr um piso especial para isso aí, hein? Um piso, um tablado, realmente é muito bom. Então, quando é ministrado ali em Libras, o amor de Deus, como Deus se importa conosco, né, a salvação de Cristo, nós nos sentimos incluídos, nos sentimos capazes. Você falou que viajou para a Holanda. Então, na Holanda você falou a língua brasileira de Libras ou outra língua? Conta um pouquinho pra gente. Isso é muito importante. O Senhor me deu essa oportunidade de conhecer esse país, né, Holanda, só que na época eu não tinha recurso. Então Deus me deu uma ideia de fazer um livro com meu testemunho. Esse aqui é o meu livro. Tocando os céus com as mãos. Testemunho de fé de um pastor.
Para angariar recursos para essa viagem. Isso. Aqui, ó, testemunho de fé de um pastor surdo. Então, olha só, você tem a oportunidade de abençoar o ministério adquirindo esse livro, mas em breve a gente vai fazer um outro livro pela editora Getsemane para ficar ainda melhor. Pode contar com isso, hein? Então, nós fizemos assim. Nós vendemos o livro, pedimos oferta nas igrejas, conseguimos essa oferta e fomos, né? Eu fui junto com o missionário Davidson, que é da Jocum. Nós dois, ele sabe inglês, ele é fluente em inglês. E nós fizemos essa viagem juntos. Em novembro de 2011. Cada país tem sua própria língua. Sim, cada país tem a sua própria língua de sinais. Lá na Holanda, a língua holandesa de sinais. Por exemplo, Jesus ama você. É igual. Aqui, Deus. Assim é o sinal de Deus lá na Holanda. Aqui, você estava explicando relacionamento. que tem a ver com cultura, com o jeito de cada pessoa. Tem tudo a ver com o país, né? Com o ambiente. Sim, é sobre isso. Que minha esposa disse, né? Porque a Libras, ela tem a ver com a cultura dos surdos do Brasil, né? Certo. A língua da Holanda, né? A língua de sinais da Holanda, ela tem a ver, então, Você com a está cultura notando aí que ela está fazendo o lá chapéuzinho das da holandesas, né? Holanda. Sim, é o chapéu das holandesas. Isso. Tá, então lá tem particularidades no idioma. Sim, os sinais são diferentes. Você deu um exemplo, Gislaine, bem legal. Explica para o pessoal aí. Você falou assim, no Brasil, árvore... Árvore. Sinal. Lá, Japão. Japão. Por quê? Árvore no Japão é diferente do tipo de árvore no Brasil. Então é claro que a palavra vai ser mostrada, o gesto vai ser diferente. Porque tem a árvore que parte... Essa aqui é a árvore do Brasil, né? Mais conhecida no Brasil. Na Holanda, eu visitei em escolas especiais, professores surdos, juntamente com o auxílio do intérprete. Toda a força da polícia, eles sabem, né? Tem o conhecimento da língua de sinais lá da Holanda. Nos hospitais também. Então, no Brasil, então, essa é uma falha nossa, né? Eu tenho visto profissionais como dentistas tentando aprender Libras, advogados, eles estão tentando fazer essa acessibilidade, essa inclusão. Isso é importante. Sim, é importante. Policiais, então, nem se fala. Eu já tive a oportunidade, né, de ministrar palestra, cursos nos bombeiros aqui de Belo Horizonte. Porque pensa bem, acontece ali um trauma, acontece ali um acidente, e se for uma pessoa surda, né? Como é que vai comunicar com ela, né? Ele consegue se comunicar. Olá, tudo bem? Eu sou bombeiro, estou aqui para te ajudar. Qual é o seu nome? Qual o seu telefone? Eu vou chamar sua família. Isso. São uma comunicação básica, mas muito importante. Lá em São Paulo, tem vários cursos, né? Incentivando essa área. Nós sabemos podia fazer uma baita campanha aqui, né? Me fala um pouquinho, já que você está falando de campanha, fala dos diplomas. Vai, mostra aí para o pessoal. Aqui. Ganhou um diploma de merecimento aí sobre o ministério. Tem mais um aqui, ó. Parabéns por sua atuação em prol da Associação dos Surdos do estado inteiro. Não é só da igreja, não é só da cidade. É do estado, quiçá do Brasil e do mundo, gente. Tá ficando importante esse nosso pastor, né? Por quê?
Aí, professor, Então, isso aqui foi um reconhecimento, né? Através da Associação de Surdos, essa possibilidade, né, de estarmos promovendo a inclusão. E essa última, né, que eu recebi, esse reconhecimento, por todo o incentivo que nós temos, né, proporcionado, acessibilidade, toda a ajuda, cultos em Libras, ajuda jurídica, né, com interpretação, ajuda nos médicos, em banco. Então, o surdo ele tem muita dificuldade ali na comunicação. Muitas vezes, o Ministério com Surdos ele faz esse papel de auxiliar nessa comunicação do surdo com outras entidades. Temos, né, o culto em Libras todo sábado às 5:30 da tarde aqui no cenáculo. Vocês fazem um acampamento? Conta. Sim, todo ano nós temos o acampamento, todo em Libras. Da última vez, 268 pessoas. Muita gente. Sim, graças a Deus. É um acampamento silencioso ou um acampamento barulhento? Conta aí. Barulhento. Tô perguntando, mas os surdos gostam de som alto. Não, que eu vejo no restaurante, que bagunça que a comunidade faz. Que é isso? Sim, é como o ouvinte, né? O ouvinte, ele gosta de conversar, ele gosta de bater papo, o surdo também. Qual que é o diferencial do acampamento de surdos da Getsemane? Louvor, palavra, o que faz? Então, tem o louvor em língua de sinais, tem a pregação, surdo de outros estados, a gente convida pastores surdos de outros estados para vir para pregar. Temos oficinas sobre casamento. Depende do tema, né? Que é escolhido para o acampamento. Tem oficinas, né? Que oficinas, por exemplo? Porque para incentivarmos cada vez mais os nossos intérpretes a aprenderem melhor a tradução, a interpretação em língua de sinais dos textos bíblicos. Temos oficina, né, de classificador, oficinas de metáfora. Vários tipos de metáfora? Metáfora na língua de sinais. Se a gente tem dificuldade de entender metáfora, como é que o surdo entende uma metáfora? Muito. Sim, os surdos amam as metáforas. Amam metáforas? Amam as metáforas. Então, explica um pouco para ela. Boa pra gente ver. Então, as metáforas são formas, né, que o surdo encontra de poder expressar também uma emoção. Por exemplo, viu o café, tava, em vez dele fazer, tava muito caro. Isso aqui é caro, tá? Esse é o sinal de caro. Nossa, eu vi, né, lá no supermercado, o café estava muito caro. Ele pode fazer uma metáfora, ou seja, nossa, eu vi o café, ó, de arrepiar os cabelos. Super bom. Isso é uma metáfora. Super bom. Então, eles usam muito metáforas. Podemos usar metáfora. O que o ouvinte falou? Ele entendeu? Não. Você não ouviu o que ele falou? Ele fez. Quer dizer que vocês ficam tirando onda da gente? O seu ouvir é barato. O que é um ouvir barato? É uma audição que não tem atenção, uma audição que não está atenta às coisas que estão acontecendo. Então ele fala, você tem um ouvir barato. Se um sentido falha, os demais se sobressaem. Sim. Por exemplo, se você tem audição aguçada, nossa, sua audição é cara, isso é uma metáfora. Ou seja, ela é boa, presta atenção, né? Você presta atenção, você ouve, né, tudo que está sendo falado. Então tem muitas metáforas, eles usam muitas metáforas. Vocês estão desmistificando um monte de coisa aqui, viu? A gente fica pensando, vocês estão tudo quietinhos lá, estão quietinhos nada. Estão de olho na gente. E os classificadores? O que são classificadores?
Então, eu quero fazer um classificador de uma corrida. Isso é um classificador. Chegaram 2 carros para uma corrida. Um piloto cumprimentou o outro e o outro piloto sequer cumprimentou. Aí começa a corrida. Uma menina, né, uma pilota, está dirigindo. Isso. No caso de moto também. Moto também. No caso de moto. Isso são classificadores, né, que eles fazem para poder demonstrar uma circunstância. Por exemplo, numa pista de corrida, parou num sinal, por exemplo. Ali uma corrida de moto. Então seria isso, seria para demonstrar uma situação, então eles fazem os tal dos classificadores. Tá, quando você está falando desses classificadores, você fez bastante gestos, dá para a gente entender que você está falando de uma corrida. Vocês, então, para o entretenimento, vocês usam bastante legenda e acompanham absolutamente tudo que tem na televisão, no cinema, nos streamings, dá para assistir tudo. Então, rápido. Na legenda, a legenda passa muito rápida. Então, ela, às vezes também aquela legenda, né, de Google, que faz a tradução um pouco esquisita. Então, para o surdo, o usuário de Libras, a melhor opção é a janela com intérprete de sinais. Por exemplo, lá na Holanda, metade da tela é jornal e a metade da tela você consegue colocar o intérprete bem grande, bem visível. Eu sei que na Itália também é assim, nos Estados Unidos. Então aqui nós temos algumas, né? Só que eles colocam a janela muito pequena e muitas vezes também tem a dificuldade, né? De enxergar. Aumentar. Então, com as novas tecnologias, né? As televisões estão vindo mais adaptadas, né? Estão vindo. Hoje você consegue até. Você mesmo consegue. Você mesmo consegue aumentar ou diminuir o tamanho da janela do intérprete, né? Quer dizer, quando a gente está falando de surdo, a gente precisa de pensar em várias situações para acessibilidade. Sim, são muitas Há políticas coisas. governamentais sendo desenvolvidas para isso ou não? Sim. Sempre, né, a comunidade surda ela tem lutado por essa acessibilidade, né? Passado, lei. Então, em 2002, nós temos a Lei da Acessibilidade 10.436, que possibilitou o acesso, né, colocar o intérprete de Libras dentro das universidades. Então, e também o ensino, né? Demora, né? O ensino também da Libras nos cursos de formação de professor, né? Hoje nós temos lutado pela escola bilíngue, né? Que é uma escola na qual todos os professores são surdos ou fluentes em língua de sinais, para que a criança surda ela aprenda, né? Ela comece a aprender na língua de sinais. Para que ela tenha oportunidade. Então, isso aqui é um reconhecimento, né, pelo nosso trabalho, mas a luta, né, não terminou. É apenas uma etapa. E você conhece a questão da pessoa surdo-cega? Ele está perguntando se você conhece surdo-cego. Não. É muito difícil. Eles precisam de ajuda. Acessibilidade dupla ajuda, da né? Libras tátil. É verdade. A Libras é feito na mão do surdo-cego. Aqui surdo-cego. Aqui na Getsemane nós temos 3 pessoas, né? 2 irmãs, que são gêmeas. Ah, eu conheço. As duas. E tem um outro também, que sempre vem. E a gente sempre procura, né, fazer a Libras tátil. Fica super feliz. Fica feliz. Verdade. E o pai delas, então, nem se fala, né?
Nosso tempo está terminando. Que pena. Pois é, tem tanta coisa para falar, mas veja assim, qual recado você quer deixar para o pessoal que está nos ouvindo aqui no Conversão? Aí fala direto ali para sua câmera e fala assim, o que você quer fazer, o que você quer chamar, qual o convite, qual a mensagem, o suprassumo do que você quer falar. Então, em primeiro lugar, né, eu quero agradecer essa oportunidade e quero também convidar todos vocês para o nosso culto em Libras, todo sábado, às 5:30 da tarde, no cenáculo, né, louvor, pregação em língua de sinais, tudo feito em língua de sinais, teatro. Então, você pode vir. Nós temos também o culto em Libras, curso de Libras, módulo 1, 2 e 3, para que você aprenda a língua de Libras, para que você possa futuramente trabalhar no hospital, em qualquer lugar, na escola, em tantos lugares, para que você tenha fluência na Libras, né, que você tem que conviver com a comunidade surda. E também, eu só tenho que agradecer a vida do pastor Jorge. O pastor Jorge tem nos apoiado muito. Nós temos, né, o culto com tradução no domingo pela manhã, às 10 da manhã, às 5:30 da tarde, né, na terça também, no culto da Vitória. Às 7 horas da noite tem a tradução. E nós só temos que agradecer, né, o pastor Jorge por essa oportunidade. Olha só, eu ficaria aqui bastante tempo conversando porque eu estou aprendendo. Vou tentar me inscrever nesse curso, viu? Porque é muito importante nós sabermos a linguagem brasileira de sinais, porque olha só, são muitas pessoas, milhões de pessoas que precisam ser inclusas no plano de salvação. A salvação está em Cristo Jesus e nós precisamos anunciá-lo. E aqui temos dois fazendo isso com excelência e, inclusive, sendo reconhecidos. Muito obrigado, viu? Foi um privilégio. Tomara que a gente repita isso novamente. Nós é que agradecemos, né, o convite. Valeu, gente. Até a próxima.